Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem importante, onde ele trata da resolução de divisão de polinômios. E aí, assim como também nós temos na multiplicação, aqui na divisão nós temos duas maneiras diferentes de resolvermos divisão entre polinômios, que é quando você divide um polinômio por um monômio, ou então quando você resolve a divisão entre dois polinômios quaisquer, tá bom? Inicialmente, vamos verificar aqui a primeira situação, que é a divisão de um polinômio por um monômio. E esse polinômio, a gente chama assim, quando eu tenho pelo menos dois elementos. Aqui nesse caso, nós temos um polinômio com 3 elementos. E aí, verifiquem que eu tenho que resolver esse polinômio que está separado entre parênteses, tá? Nós temos que resolver a divisão dele pelo monômio 3x. E atenção, pessoal, essa divisão aqui, ela será feita também na forma distributiva. Agora, já que eu tenho que resolver a divisão de cada elemento desse polinômio separadamente por esse monômio, nós podemos então dividi-lo em 3 frações diferentes, onde a primeira fração é 3x ao cubo dividido por 3x. A segunda fração é 6x ao quadrado dividido por 3x. E a última fração, 9x dividido por 3x. O que a gente repara com isso? A gente repara que esse valor 3x, pessoal, ele será o denominador de cada uma dessas frações. E é o correto, né? Até porque esse 3x é o nosso divisor. Beleza? Agora vamos relembrar aqui rapidamente de uma regrinha bem básica da divisão, que é o seguinte. Quando nós temos aqui nessa primeira parte, se eu tenho que resolver a divisão entre bases iguais, o que me diz a regra? Bem, divisão de bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Portanto, então, esse primeiro valor, reparem que aqui em cada um deles, em cada denominador, na verdade, nós temos expoentes iguais a 1. Então, x ao cubo dividido por x, repare que vai ficar o seguinte, x ao cubo dividido por x, que equivale a x elevado a 3 menos 1, cujo resultado é x ao quadrado. Então, o que acontece? Quando a gente resolve essa divisão, analisemos da seguinte forma. Se eu tenho dois valores, e aí sejam números ou letras, tá? Se eu tenho dois valores iguais, um em cima e outro embaixo, a gente pode cancelá-los. Esse cancelamento é devido ao seguinte, porque a divisão de dois valores iguais sempre é igual a 1. Sendo igual a 1, não há necessidade dele aparecer ali, a não ser que ele seja o resultado final de uma divisão, o que não é aqui no caso, tá? Então, olha lá, 3 dividido por 3 é 1, beleza, deixa quieto. X ao cubo dividido por x me dá como resultado x ao quadrado. Por isso que eu tenho esse primeiro valorzinho aqui. Bacana? Vamos para o próximo. Começando pelos coeficientes. 6 dividido por 3, o resultado é igual a 2. X ao quadrado dividido por x, expoente 2 menos 1, expoente 1. Por isso que o x fica sozinho. Por isso, então, que essa divisão me dá como resultado igual a 2x. Por último, reparem, as letras são iguais, podemos desaparecer com elas. Não faz diferença nenhuma na nossa resposta final. Logo, então, 9 dividido por 3 é igual a 3. Sendo assim, a divisão desse polinômio por 3x me dá como resultado final x ao quadrado mais 2x mais 3. Belezinha? Então, veja que quando nós dividimos, resolvemos a divisão de um polinômio por um monômio, você pode e deve até pegar cada elemento desse polinômio, tá? E dividi-lo por 3x separadamente. Fica muito mais fácil para você fazer assim. Nessa segunda parte, então, pessoal, eu vou te mostrar como é que a gente faz para resolver a divisão entre polinômios. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, tá? E se possível for, ou se necessário for, na verdade, que você volte o vídeo e assista de novo. Por quê? Porque essa operação ela não é tão simples.
Você tem que prestar bastante atenção no que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, olha só. Eu tenho que resolver aqui a divisão deste polinômio aqui enorme por x ao quadrado mais 3x menos 2. E diferentemente do que a gente fez aqui nessa primeira parte, eu não posso separar em várias frações e resolver a divisão entre elas. Não dá para fazer isso. Eu te aconselho sempre a fazer o seguinte: se você vai dividir um polinômio por outro polinômio, faça aqui com a barrinha que ficará muito mais fácil, tá bom? Então vejamos aqui. O primeiro passo é, você vai pegar o primeiro elemento da esquerda do dividendo e dividir pelo primeiro valor da esquerda do divisor. Então você divide primeiro com primeiro. Então reparem, x à quarta dividido por x ao quadrado me dá como resultado x ao quadrado. Vejamos por quê. Eu tenho aqui então, ó, x à quarta dividido por x ao quadrado. Pelo fato de ser divisão, não esqueça o seguinte: já que as letras são iguais, a gente repete essa letra e em seguida a gente subtrai os expoentes, onde 4 menos 2 é igual a 2. Por isso que o resultado aqui foi x ao quadrado. Beleza? Ok. Depois que a gente resolve essa divisão, o que acontece? Esse x ao quadrado, que foi o resultado, ele automaticamente já faz parte do nosso quociente. Agora tem que fazer a volta. O que é a volta? É pegar esse valor que nós achamos agora como resultado dessa divisão, multiplicar por cada elemento do divisor e ele volta aqui para o lado com os sinais trocados. Então reparem, x ao quadrado vezes x ao quadrado é x elevado a 4. Volta para cá, negativo. X ao quadrado vezes 3x é 3x elevado ao cubo. Volta para cá como negativo. X ao quadrado vezes menos 2 é menos 2x ao quadrado. Se é negativo, ele volta para cá positivo. Uma dica bem importante é o seguinte: quando você faz essa multiplicação e volta para o lado de cá com os sinais trocados, obrigatoriamente o primeiro termo ele deve ser cancelado. Por que ele vai ser cancelado? Porque quando voltar, ele vai voltar como sendo simétrico com o de cima. Sempre. Aí tu falas assim: professor, eu resolvi aqui a multiplicação, voltei, o primeiro não deu para cortar, não foi simétrico. Então tu já errou aí. Porque obrigatoriamente o primeiro elemento ele sempre será cortado. Ele sempre será igual a zero. Pode ser até que outros também sejam iguais a zero. Aí não tem obrigação. A única obrigação é que o primeiro seja igual a zero, tá bom? Se não foi, tu erraste em alguma coisa, é bom tu voltar e refazer a questão. Bacana? Mas continuando então. Aqui foi zero, já sumiu. Agora eu vou resolver a adição ou subtração entre esses termos semelhantes. Então reparem. Menos 3 mais 1 é menos 2. Repete o x ao cubo. Menos 7 mais 2 é menos 5, repete o x ao quadrado. E esses outros valores que não foram envolvidos em nenhuma operação, eles se repetem aqui na expressão de baixo. E agora repare que nós temos outra expressão. E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Qual o mesmo esquema? Eu vou dividir esse primeiro elemento por esse primeiro elemento aqui do divisor. Logo então, ao dividirmos menos 2x ao cubo por x ao quadrado, reparem, a divisão de menos 2 por 1 é menos 2, x ao cubo dividido por x ao quadrado, 3 menos 2 é 1, então o x ficará sozinho com o expoente 1. Beleza, já resolvi a divisão, vamos fazer a volta novamente. Repare então, menos 2x vezes x ao quadrado é menos 2x ao cubo. Desce para cá, mais 2x ao cubo. E repare o que eu te falei, são simétricos, já cancela, vai dar zero sempre. Menos 2x vezes 3x. Menos com mais é menos, 3 vezes 2 é 6, x vezes x, x ao quadrado. Então, essa multiplicação ficará igual a menos 6x ao quadrado. Descerá para cá, mais 6x ao quadrado. Desce positivo, tá bom? Menos 2x com menos 2. Menos com menos é mais. 2x vezes 2 é 4x.
Então, essa multiplicação é igual a mais 4x. Se é mais 4x, desce para cá, menos 4x. E aí vamos de novo resolver a adição entre eles. O primeiro nós já vimos que já cortou. 6 menos 5 é 1, então fica somente x ao quadrado. 9 menos 4 é 5, ficará 5x. Esse menos 1 que está sozinho se repete na próxima expressão. E aí a gente faz de novo a mesma operação. Professor, eu vou fazer quantas vezes? Você vai fazer até esse expoente do valor à esquerda for menor do que o expoente do primeiro valor à esquerda no divisor. Então reparem que aqui, olha, até agora eles são iguais. Sendo iguais, a gente consegue dividir ainda. Então vamos lá. Dividindo x ao quadrado por x ao quadrado, opa, são dois valores iguais. A divisão sempre é igual a 1. Então aqui nosso quociente ficará com o elemento 1. Voltando para a multiplicação de novo. 1 com x ao quadrado é x ao quadrado. Vem para cá negativo, já corta, são simétricos. 1 com 3x é 3x, desce, menos 3x. 1 com menos 2 é menos 2, desce, mais 2. E aí a gente resolve a adição entre eles. 5x menos 3x é 2x, 2 menos 1 é 1. Repare que aqui nesse caso, o primeiro valor da esquerda é 2x. Aqui é x ao quadrado. Opa! Esse expoente é igual a 1, esse expoente é igual a 2. Devido ao fato de o expoente do dividendo for menor e é menor do que o expoente do divisor, a gente não pode continuar a divisão. Logo, então, esse valor, essa expressão que nos sobrou aqui à esquerda, 2x mais 1, será o nosso resto. E esse valor, essa nossa expressão que está aqui abaixo da barra, será o nosso quociente. Sendo assim, devido ao fato de o resto não ser igual a zero, essa divisão representa uma divisão não exata. Legal, pessoal? Então, é importante que você preste muita atenção e que você tente compreender como que funciona essa divisão entre polinômios. Havendo dificuldade, retorne o vídeo e assista novamente a explicação. Legal? Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre divisão de polinômios, onde nós temos duas situações. A primeira delas é dividir um polinômio por um monômio, onde nós podemos separar cada elemento do polinômio em uma fração com o mesmo divisor. E também nós podemos dividir dois polinômios, onde eu sempre te aconselho a resolver a divisão utilizando aqui as barrinhas. Legal? Legal? Então, pessoal, muito obrigado e tchau.